A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Estamos aqui em mais uma live falando sobre o estudo que estamos tirando do livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Lembrando que nós temos hoje o 22º capítulo para passar para você. E esse fala sobre você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Mas gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando, porque com certeza muitas pessoas serão alcançadas e abençoadas por este capítulo. Então vamos lá, já iniciando sobre este livro, Uma Vida com Propósito. Lembrando que nós falamos no propósito 1, você não está aqui por um acaso. Nós falamos aí do capítulo 1 até o 14. Nesse propósito 1, você não está aqui por um acaso. E você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar todas essas lives e com certeza vai edificar a tua fé. O propósito 2, nós falamos também sobre o tema Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E aí nós abordamos também do capítulo 15 até o 21. Lembrando que são 40 capítulos. E agora, no propósito 3, nós iremos iniciar o capítulo 22. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Olha o texto que nós temos em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Lembrando que Jesus é a verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Como nós estamos falando, criado para se tornar semelhante a Cristo. O propósito de Deus, quando Ele não nos fez, também era que nós nos tornássemos semelhante a Jesus. Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam, com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Então, em Jesus, nós vemos a forma original. É isso que Deus quer, que eu e você nos tornamos como Jesus, nessa forma original. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembrando que Jesus é o primogênito. Na Bíblia nos relata que ele é o unigênito de Deus. Mas agora, por causa de Cristo, nós também nos tornamos parte da família de Deus e nós somos então filhos de Deus. E por causa de Jesus, ele sendo o primogênito, aqui nós encontramos a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Colossenses 1,15, o qual é imagem do Deus invisível. Deus é espírito, você não consegue vê-lo, mas ele é a imagem. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Jesus mesmo disse para um dos apóstolos, quando disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não viu o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus realmente reflete Deus, o Pai, o primogênito de toda a criação. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Lembrando então que nós falamos, o primeiro propósito, você não está aqui por um acaso.
Aí falamos 14 capítulos. Se você perdeu, você pode estar indo lá no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br e você terá todos os capítulos lá. Propósito 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E aí são do capítulo 15 ao 21. E o propósito 3, e agora na sequência, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, como eu disse, desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazer o semelhante, a semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito da sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. Então disse Deus, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então, o propósito de Deus é que nós realmente fôssemos a sua imagem e a sua semelhança. Nós não somos imagem e semelhança do macaco, ok? Como nós aprendemos aí muitas vezes. Não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Voltando, em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Tudo que Deus criou, todos os animais, peixes, tudo, a natureza, somente o homem, ele criou à imagem de Deus. Olha que privilégio que nós temos. Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Não sabemos tudo que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Tal como Deus, como seres espirituais, nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Então, vou repetir. Então, essa frase, a imagem de Deus, ela inclui o quê? Nós somos tal como Deus. Não que nós somos Deus, tá bom? Mas o seguinte, nós somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. O animal, nós sabemos que ele tem apenas corpo e alma, ele não tem o espírito como nós temos. E voltando aqui, nosso espírito é imortal. Por isso que os animais, quando morrem, acabou. Mas o homem, ele é imortal, ou eternidade no céu, ou eternidade no inferno. E sobreviverá ao nosso corpo terreno. Então, esse corpo terreno, ainda que vai ser destruído, o espírito vai permanecer. Lembrando que, como Deus, nós somos inteligentes, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas, ok? Nós nos relacionamos, podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o que é certo e o que é errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, preste bem atenção, detêm parte da imagem de Deus. Todas as pessoas, independentes do credo, independente da religião, independente se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, todos, toda a humanidade, ok? Detém o que? A imagem de Deus. E esse é o motivo pela qual o assassinato e o aborto são errados, ok? Olha Gênesis 9, versículo 6. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o teu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, ter aí essa questão do assassinato e do aborto, eu estou destruindo aquele que é imagem e semelhança de Deus. Salmo 139, do 13 ao 16. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Então aqui em Salmo 139 ele está dizendo que Deus nos formou, Deus nos viu os nossos rins, ele viu cada um de nós no ventre da nossa mãe. E aqui ele está dizendo, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado
e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem um deles. Hoje é fácil você ver uma criança no ventre de uma mãe, através aí, né, da ultrassom, 3D, aquela coisa toda, a modernidade, mas lembrando que isso é recente. Há pouco tempo não existia nada disso. E Deus, ainda que não tinha ultrassom, não tinha nada, ele já tinha, ele é Deus, ele tem todo o poder. Ele nos viu sendo gerado no ventre da nossa mãe. Tiago 3,9, com ela, isso quem? A nossa boca, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela maldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como eu disse, todos são semelhanças de Deus. Infelizmente, uns optam por não viver como Deus quer que vivamos. É escolha. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, como eu disse, a imagem de Deus em nós está incompleta. Por quê? Muitos danificaram e distorceram esta imagem por causa do pecado em nós. Então Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Olha só que coisa linda. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus. Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus. A imagem de Deus invisível e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, aquele que não crê, né? Satanás cegou, tirou o entendimento, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vendo? Jesus é a imagem de Deus. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1,3, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, voltando, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Isso é maravilhoso. Isso é algo revelado por Deus. Vamos aqui na continuidade. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho. Você que é pai, talvez já ouviu essa expressão, para se referir à semelhança familiar. Quando as pessoas veem minha imagem em meus filhos, isso me agrada, sim ou não? Se você talvez é o pai, e claro, a imagem boa, né? Porque nós também nem sempre temos uma imagem legal, para algumas somos pecadores, temos defeitos, mas aquilo que é bom a gente quer que os nossos filhos copiem e que verdadeiramente sejam reflexo nosso. Então isso nos agrada. Deus também quer que seus filhos tenham sua imagem e semelhança. Então Deus quer que eu e você tenhamos a imagem e semelhança dele. A Bíblia diz, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Sermos justos e santos. Efésios 4:24. E a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado a verdadeira justiça e santidade. Isso, o novo homem, a nova criatura. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará igual a Deus ou mesmo a um Deus. Então não esqueça disso. Você nunca vai ser igual a Deus, não tem como, porque somos falhos ainda e jamais seremos Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho, seria como Deus. Olha o que ali Gênesis 3:5.
Porque Deus sabe, a serpente falando ali com a Eva, sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então não temos como ser Deus e nem igual a Deus. Lembrando que nós teremos a imagem e a semelhança. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem esta velha mentira, que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. Muitas religiões aí pendem para esse caminho. Eu posso sim ser um deus, eu tenho condição. Jamais realmente se engane com essas palavras. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar nossa circunstância, nosso futuro e as pessoas ao redor. Mas como criaturas, porque Deus nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, jamais seremos o Criador. Somos o criatura apenas. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você se torne santo, que assuma valores, atitudes e caráter próprio dele. A Bíblia diz, lá em Efésios 4:22, busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto. Você pensa que o objetivo de Deus é que você vive aí uma vida de conforto apenas por segui-lo, mas o desenvolvimento do seu caráter. Deus quer, o supremo objetivo de Deus é que você desenvolva o quê? Aquilo que Ele quer que você se torne santo, seja uma pessoa justa, uma pessoa que tenha a semelhança dele, e isto, é claro, vai sim ser reproduzido no nosso caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone autômato. De maneira nenhuma. Deus não quer que você seja aí um robozinho, não. Mas Deus criou em você um caráter único. Então, cada um tem o seu caráter. Logo, logicamente, não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Então, é o nosso caráter que vai ser moldado. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, conhecido por todos. Mateus 5, do 1 ao 12, quando Jesus lá no monte, ele fala, bem-aventurados humildes de espíritos. Ok? Isso é o caráter, ser humilde no espírito. Bem-aventurados que choram. Lembrando que Jesus chorou. Bem-aventurado também os mansos, que procurem ser manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, tudo isso é o caráter que Deus quer que tenhamos nas nossas vidas. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nos frutos do Espírito. Olha Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse é o caráter que Deus quer, porque Ele é amor. Gozo, que é alegria. Paz, apesar da circunstância. Longanimidade, que é ser longânimo. Paciente. Benignidade, ser benigno, fazer o bem. Bondade. Fidelidade, ser fiel. Mansidão, ser manso. Domínio próprio, se dominar os seus desejos, as suas atitudes. Contra estas coisas não há lei. No grande capítulo de Paulo sobre o amor, capítulo 13, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Claro que não, foi Jesus que foi crucificado. Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Paulo está dizendo, não é assim.
né? É Cristo, então nós devemos viver em Cristo, procurar viver essa semelhança. Na lista de Pedro, das características de uma vida produtiva e eficiente, 2 Pedro 1, do 5 ao 8. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, ou seja, zelo, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, que é a devoção, e a piedade a fraternidade, que é a unidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, ou seja, sem fazer nada, nem frutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na lista do apóstolo Pedro, essas características nos mostram quão grandes elas são numa vida produtiva e eficiente. Toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Olha o que nós estamos vivendo nos dias atuais. A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Então, lembrando que nesta terra não tem como, nós vamos sempre passar por momentos difíceis, momentos com dificuldade, momentos de grandes situações. Mas quando nós entendemos que isso aqui é apenas uma passagem, e porque aqui nós teremos aflições, o que acontece? Nós vamos entender que toda a situação que nós vivemos é para o nosso crescimento. Lembre-se que a terra não é o céu. É isso que você tem que entender. Você não está vivendo aqui nessa terra pensando que aqui é o céu, jamais. Ok? Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância. Ok? Olha lá João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse ter em abundância é como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, ok? Plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, esperam que o céu seja na terra, e jamais vai ser aqui na terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Lembra lá da lâmpada do Aladim? Que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta à realização pessoal. Deus, eu quero isso, eu quero agora. E é como se fosse Deus sendo o nosso empregado. E Deus não é o nosso empregado. Nós temos que entender isto. Lembrando que estamos aqui para servir a Deus, para adorar. E a circunstância que nos cercam, as lutas, a dificuldade, é para mostrar que isso é para o nosso crescimento. Nós vamos crescer com essas lutas, com essas dificuldades. Mas Deus não é o nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ou ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você e nem de mim. É isso que a gente tem que entender. Você existe para o propósito de Deus e não o contrário. Porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra. E quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade, Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. Então, voltando a repetir, lembrando que Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, ok? Quando Ele já planejou o verdadeiro céu lá na eternidade. Então, Ele não vai deixar um céu aqui maravilhoso para nós nessa terra. A gente pode viver bem, podemos sim ter grandes conquistas, mas o céu Ele já planejou, é na eternidade. Aqui nós vamos apenas usufruir de algumas coisas que Ele nos concede, mas teremos aflições. A obra do Espírito Santo de Deus em você é tarefa do Espírito Santo. Então você ser
moldado à semelhança de Cristo, quem vai fazer isso se chama Espírito Santo de Deus. Ele produz um caráter semelhante ao de Cristo em você e em mim. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 3,18, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pela qual nos tornamos mais semelhante a Jesus é chamado de santificação. Esse é o processo que me leva a ser mais parecido com Jesus. E esse é o terceiro propósito da sua vida, sobre a terra, ser semelhante a Jesus. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhe o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Deixa eu só confirmar como é que está saindo o som aí, para que a gente esteja ok, está saindo bom. É isso que a gente vai trabalhando, para que você também tenha aí a voz perfeita. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas, imensas e emoções intensas. Mas na maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, ou seja, um modo simples, de modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação ou arrepio que seja. Ele frequentemente nos toca com uma brisa suave. Olha o que diz 1 Reis 19:12. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em nós. Colossenses 1:27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós e esperança da glória. Então Deus quis sim que o mundo conhecesse Cristo, agora através de nós. É uma grande responsabilidade. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Então devemos agora cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram, somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. Olha Josué 3, do 13 ao 17. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, essas águas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e amontoadas pararão. Aqui quando Josué estava agora para entrar, para levar o povo de Israel, 40 anos estava no deserto, viveram ali e foram muitas vezes reprovados, e somente aqueles que não murmuraram, não reclamaram, que puderam entrar
na terra prometida, e agora chegou o dia D e tinha um obstáculo, o Rio Jordão. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu também o Rio Jordão, mas de uma maneira diferente. Deus falou assim, olha, pegue os sacerdotes, né, que eles possam carregar a Arca da Aliança, e quando eles colocarem o pé no Rio Jordão, o Rio Jordão não vai se dividir, mas ele vai fazer uma parede. A água que está vindo de cima vai parar ali, ou seja, vai fazer um muro, e a água que vai para baixo vai deixar de ir. E foi isso que aconteceu. Olha o milagre que Deus fez aqui em Josué 3, do 13 ao 17. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se um montão, virou um muro. Muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortada. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes, em seco, e no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha o milagre, isso pela fé, foi a obediência. A obediência libera o poder de Deus. Então eu quero dizer para você, no momento que você começa a viver essa obediência em santificação, a procurar ser semelhante a Cristo, vai liberar o poder de Deus, o Espírito Santo vai ser liberado. Deus espera que você haja primeiro, você tem que agir primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante, siga adiante na sua fraqueza. Você é fraco, Deus sabe disso, eu sou fraco. Mas a Bíblia fala, digo fraco, eu sou forte. Aleluia! Fazendo a coisa certa a despeito dos seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que o seu caráter se desenvolve. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente e uma edificação em uma criança em crescimento. Ok? Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas, ok? Edificações devem ser construídas, elas não aparecem simplesmente, e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora esforço não tenha nada que ver com salvação, está relacionado com crescimento espiritual. Lembrando que para a salvação é pela fé em Jesus Cristo, reconhecendo que você é um pecador, que você está destituído, separado de Deus, segundo Romanos 3,23, e você reconhece que Jesus é o Salvador, é o que morreu pela humanidade, é o presente de Deus. E pela fé você o reconhece e agora você o convida, o aceita como presente de Deus para a sua vida, convidando ele para entrar no seu coração através de um arrependimento genuíno. Aí Jesus entra e ele faz morada. E não somente isso, mas ele derrama sobre nós também o Espírito Santo que é a garantia da nossa salvação. E agora, quando isso acontece, o milagre da salvação, lembrando que neste momento que aconteceu isso, o que nós precisamos entender, agora precisamos sim exercitar, ou seja, o nosso crescimento espiritual, pelo alimento, que é a palavra, e a vida de santificação. Embora esforço não tenha nada a ver com a salvação, aquilo que eu falei, está relacionado com o crescimento espiritual. Agora você vai se esforçar para vencer o pecado, a tentação, resistir ali às coisas que vêm para te tirar da presença de Deus. Isso é um esforço. Pelo menos em 8 ocasiões do Novo Testamento recebemos a ordem de esforçarmos. Olha Lucas 13:24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então ele diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Por que porta estreita? Porque a porta do céu é estreita, é apertada, é difícil. Mateus também 7, 13 e 14 fala sobre isso.
Poucos que encontram, porque não é fácil seguir a Cristo, né? Renunciar ao pecado. Mas lembrando que nós temos um ajudador que chama Espírito Santo de Deus. Mas comparando com a eternidade que nós vamos receber lá no céu, e enquanto aqueles que rejeitarem estarão indo para o caminho largo, e muitos que encontram é o caminho da perdição, o caminho do fogo eterno, do lago de fogo, enxofre. Então, o que eu digo, vale a pena a gente se esforçar. É igual eu falo sempre, quando alguém vai entrar numa faculdade, ela tem que estudar, ela tem que se esforçar, ela tem que ralar, como diz o outro, para tirar ali uma boa nota quando ela fazer o vestibular. E quando ela passa, a alegria supera agora todo o esforço que ela teve. Muitas vezes teve que renunciar dias e dias, passeios, viagens, férias, para que ela tivesse agora um bom êxito. Assim será na eternidade. Quando a gente chegar lá no céu, nós vamos olhar um para o outro e dizer, valeu a pena. Valeu a pena renunciar, valeu a pena abandonar o pecado, valeu a pena crucificar o nosso eu, valeu a pena. Romanos 14, 19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Então ele fala, sigamos as coisas, sigamos aí, esforcem. Efésios 4:3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, procurando diligentemente guardar. Guardar é esforçar. Como 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado e não reprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hebreus 4:11, ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para que a gente seja semelhante a Cristo, o caminho é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Pedro 1,5, e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência. 3,14, 2 Pedro, pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. Ou seja, imaculados, santos, sem pecado, irrepreensível, em paz, que possamos ser achados. Em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhante a Jesus. Ok? Você não fica apenas por ali, à espera que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, 22 ao 24, os 3 deveres para nos tornar os semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. Efésios 4, 22. A despojar-vos, quanto ao procedimento anterior, do velho homem, da velha natureza, que se corrompe pela concupiscência do engano, desejo do engano. Então e como que eu sei o que é certo e o que é errado? É a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós aquilo que outrora fazíamos que não agrada a Deus, é além de Deus. Por isso que nós devemos examinar, aprender. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. Olha Efésios 4, 23. A vos renovar o espírito da vossa mente. Lembrando que antes de conhecer a palavra, de conhecer a Cristo, a Bíblia fala assim, João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente conhece a Jesus, conhece a palavra e nós somos libertos. Mas a Bíblia fala também, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No momento que nós somos libertos pela palavra de Deus, então a velha natureza, o velho homem, aquele muitas vezes que aprendemos até mesmo por tradição, agora diante da palavra de Deus, nós devemos o que? Entender que é a palavra de Deus. Entre obedecer a palavra de Deus e a palavra que foi colocada para nós por tradição e até mesmo pelo homem, nós devemos ficar com a palavra de Deus. É ela que nós devemos obedecer. Agora, olha aqui, em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Como nós vimos em Efésios 4, 23, a vos renovar no espírito da vossa mente.
A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu devo o quê? Não me conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Observando a palavra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas no momento que a gente começa a conhecer e a examinar, aí aquilo que é errado a gente vai tirando da nossa vida. A palavra grega para transformado está aqui, metamorfose, usada em Romanos 12:2 e 2 Coríntios 3:18. É usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. Você já viu essa metamorfose da borboleta, né? Do lagarto se transformando em borboleta? É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco. Quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos, somos transformados. Tomar uma aguinha. Somos transformados de dentro para fora, ok? Tornando-vos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Então, em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo, ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Efésios 4:24. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado a verdadeira justiça e santidade. Deus usa sua palavra, as pessoas e a circunstância para moldar você. Olha lá, Deus vai usar então, para moldar a mim e a você, a palavra dele, vai usar as pessoas e as circunstâncias. Os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros cristãos e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses ingredientes para crescimento nos capítulos a seguir. Muitas pessoas presumem que tudo o que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e oração. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas e realizar milagres que de forma que dependemos um dos outros. Mas para alcançar comunhão, ele quer que cresçamos juntos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras em monastérios, no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com as outras pessoas. Aí é fácil, né? Viver uma vida de santificação. Fica longe da família, fica longe de tudo. Então, ali é fácil você. Agora, quero ver você ser moldado e transformado no meio das pessoas. Que as pessoas vão ler os seus defeitos, ver as suas fraquezas, e é ali que você vai sendo moldado. Deus vai usar essas pessoas. Mas esse é um mal entendido, grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você, à volta, deve ter pessoas, interagir com elas. É aquela coisa, eu vou agora ficar aqui porque eu me decepcionei com a liderança, decepcionei com pessoas, então eu vou ficar na minha casa. Não, aí é fácil, entendeu? A viver ali. Mas Deus quer usar pessoas sim, para moldar a mim, a você, e para a gente crescer espiritualmente. Mas esse, como disse, é um mal entendido. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você, à volta, deve ter pessoas
e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Então você sim precisa fazer parte de uma igreja local, ok? E também de uma comunidade, porque para isso Deus nos fez. Você viver isolado não dá, é aquela coisa da fogueira. Você tirar o graveto ali da fogueira, vai se apagar. E se você viver isoladamente também, você vai se apagar. E aí, sua salvação? E como é que vai participar da ceia? Jesus disse, se você não comer, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Como é que você vai fazer isso? Isoladamente? Não dá. Ok? Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus, na prática, sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar aos outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Então não vai pensar que você ser semelhante a Cristo é de um dia para o outro. Eu estou no Evangelho desde 86, quando a gente conheceu a palavra genuína, como deve ser lidado. Mesmo assim, com todos esses anos, hoje eu vou fazer esse mês agora, dia 30 de junho, 51 anos. Então, nesse período todo, mais de 30 anos no Evangelho, ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para ser moldada. E é isso que é importante, a gente entender esse processo. A maturidade espiritual não é instantânea, nem autoática. É um desenvolvimento que durará o resto da sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse, e isto irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é, e seremos iguais a Ele. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de homem feito, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Você é um trabalho em execução. Eu sou um trabalho em execução. Sua transformação espiritual e a minha transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto da sua vida e da minha vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra, porque nós só vamos ser transformados e teremos um corpo glorificado lá na glória. Ela só estará terminada quando você for para o céu, ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Está lá em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento de simples verdade, de que Deus está muito mais interessado em edificar seu caráter do que qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como qual carreira eu devo escolher. A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Olha 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Capítulo 16:14 de 1 Coríntios. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Colossenses 3:17. Tudo quando fizerdes por palavra, por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele glórias a Deus Pai. 23. E tudo quando fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não para os homens. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vou repetir. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não
e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível da imaturidade. Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Romanos 12, 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Olha o que ele está dizendo: não se conforme a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar e se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida, tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos cristãos abandonaram o modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. E assim terminamos o 22º dia, o dia pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Um versículo para memorizar: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. E uma pergunta para meditar: no dia de hoje, em qual área da minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti esta pessoa que está orando comigo, esta pessoa que ouviu hoje, ó Deus, esta palavra que nos refere sobre fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Deus, aonde esta pessoa precisa do agir do Teu Espírito Santo para tornar-se mais semelhante a Cristo, o Espírito Santo age na vida dela, tirando tudo que não Te agrada, transformando-a e fazendo ela, Senhor, uma pessoa, ó Deus, um novo caráter, cheia do Teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que aqui ainda poderemos errar, poderemos falhar. Nós teremos totalmente uma transformação total lá na eternidade e será glorioso. Então visita esta pessoa, alegra o seu coração, dê força, graça. Se ela está fraca na fé, que ela seja renovada. Se ela está firme, que ela continue firme e que todo demônio, todo principado que se levanta contra ela, contra a sua casa, a sua família, caia por terra agora e que ela possa ver a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus e, se Deus permitir, logo logo estaremos trazendo o capítulo 23, porque nós temos aí até o 40, muita coisa boa pela frente. Um abraço, compartilhe, lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar todas essas lives, www.igrejabatistaeulan.com.br. E se você quiser ajudar essa obra, porque nós não estamos tendo culto presencial, você pode sim fazer um depósito no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulan, Igreja Batista Eulan. O código para você fazer, e você pode fazer pelo seu celular, a quantia que Deus tocar no seu coração, é o 341, que é o código para transferência, 341.
e a agência 01440144 e a conta 17760-7, 17760-7, CNPJ 1646275/1000 ao contrário -40. Se você não conseguiu pegar, entra no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai ter como também estar acessando esses dados para você ofertar e dizimar. Um abraço no seu coração, fique com Deus. Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Na paz do Senhor. Amém.